Desespero total no bolsonarismo, agora que aconteceu a delação premiada de Mauro Cid, que tudo será esclarecido nos mínimos detalhes. Não é só cor de joia não, viu? Não é só joia não. Tem aí também o cartão de vacinação que foi falsificado, falsidade ideológica. Tem também aí um bocado de militar. Rapaz, tem general que hora dessa, eu não vou nem falar de Bolsonaro, que a última vez que eu vi uma foto de Bolsonaro, que foi hoje, o homem tava lá, mandou o Carlos tirar uma foto dele, ele deitado lá com o negócio na boca já. Só faltou botar na foto a mulher, pip, 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 me foco assim de dato. Mas tem general, tem gente aí que é militar, que tá morrendo de medo, pensando o que é que o Cid já disse e o que ele ainda vai dizer. Então veja só, no meio desse desespero, o Randolfo Rodrigues até disse, rapaz, não precisa mais nem de CPI, acaba a CPI, porque de tudo que ele já vai dando, de todas as provas que ele tem que dar, porque ele fez o acordo, então ele tem que dar, porque senão o acordo nem vai, o acordo nem funciona, e ele está adorando a liberdade. Tenho certeza que ele está adorando a liberdade dele. Então, ele está soltando coisas aí que pode deixar menino tudo esclarecido e não precisa mais de CPI. Foi o que o Randolfo disse. Nem precisa, para acabar. Como é que foi aí, Xandão? Já tem? Tá legal? Acaba a CPMI. Pronto. Mas o povo da CPMI, além de saber que foi um tiro no pé lá desde o começo, quando a oposição, o Bolsonaro, o PL, quis tornar o 8 de janeiro como se tivesse sido culpa do governo Lula. Os caras, eles ficam ali todo o tempo instigando, todo o tempo incitando, os militares, não sei o quê. Aí quando o pessoal vai lá, faz o quebra-quebra, o pessoal vai lá e fica dizendo, o Brasil é nosso, e vai todinho preso. Aí agora eles fazem, não, vamos fazer uma CPI, porque isso é culpa do Lula. É culpa do Lula. Enfim, gente, e o desespero deles é o seguinte, eles agora querem fazer o que eles queriam fazer com Alexandre de Moraes. Qual era o plano? Queriam gravar Alexandre de Moraes, todo aquele plano, né? Com o homem da SWAT, com o Daniel Silveirinha, que tá preso. Bichinho, Silveirinha, beijo pra ti, viu? Vai que tu tá assistindo na prisão. Pois é, aí o plano era gravar para que o Xandão falasse alguma coisa que o deixasse suspeito, que tivesse uma suspeição e ele não pudesse mais participar da investigação de todos os inquéritos que envolve Bolsonaro e sua família. Agora, com a relatora, a deputada Elisiane Gama, eles quiseram fazer a mesma estratégia. Isso quer dizer que a Luziane, ela se encontrou com o G. Dias, se encontrou com pessoas lá e combinou. E, olha, a pergunta vai ser essa, tu responde isso e tal. Como se as perguntas que ela fez não foram perguntas que muita gente fez igual. Então não teve nas perguntas dela nenhuma. Olha, rapaz, isso aí foi uma combinação. Aí teve uma combinação. Aí teve um CNP. Aí teve. Não teve nada de fatorial, de combinação não, viu? Tava tudo lá muito espontâneo e muito claro. E vocês vão ver aqui. Só que antes de continuar, se você é novo aqui no canal ou novo aqui no Facebook, siga a gente. Aqui no canal você pode se tornar até membro se você quiser. Mas compartilhe esse vídeo, você curte esse vídeo, você comenta para dar aquele engajamento. Agora, se você gostou mesmo, você vem aqui e dá um valeu. Tem um valeuzinho aí, você coopera. Agora, se você está pelo Facebook, você pode ser um assinante da nossa página. Tem aqui o botãozinho de assinar. E você assina. É o mesmo ser membro lá do YouTube. Aí você também compartilha, comenta, pra gente aumentar o engajamento. Mas se você também gostou demais, tem aqui para você dar uma estrela. Brilha uma estrela. E dito isso,
a gente sabe que o desespero é tão grande que o próprio Aras, que sempre defendeu os grandão, os pequenininhos, os que são presos aí, os pequenininhos, a massa de manobra, ele tá pouco se lixando. Agora, Bolsonaro e gente assim mais graúda, ele fez de tudo para proteger. E agora não foi diferente. Aras protesta contra a colaboração de Cid. Ele diz: PGR não aceita a delação conduzida pela Polícia Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, criticou no sábado o acordo de delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de Jair Bolsonaro. O Aras publicou a mensagem nas suas redes sociais, que o povo adora ir nas redes e dizer seu pensamento, a sua filosofia. Ele foi lá e disse o seguinte, olha só: PGR não aceita delação conduzida pela Polícia Federal, e criticou a delação. Aí eu digo o seguinte, meu amigo Augusto Aras, a legislação da colaboração premiada permite que a Polícia Federal negocie o acordo diretamente com o investigado, submetendo os termos ao Poder Judiciário. Claro, ele negocia, mas precisa da homologação do juiz, no caso do Alexandre de Moraes. E isso está na nossa legislação desde 2018. Cadê seus estudos? Mas a Aras novamente tenta proteger o Bolsonaro. Engraçado, né? Que ao mesmo Aras ele diz o seguinte, ó: a Procuradoria diz que o propósito criminoso dos apoiadores de Jair Bolsonaro era plenamente difundido e conhecido e visava implantar um regime autoritário no governo legitimamente eleito. Olha a diferença. Você que é massa de manobra, olha o que ele pensa de você. Você é um criminoso. Agora, quem mandou você fazer as coisas? Não, esses aí, não. Tem outra aqui também, que é quando ele fala o seguinte, ó: a PGR pediu, na segunda-feira, dia 7, aí, que o STF, a condenação de 40 pessoas acusadas de participar dos atos golpistas do 8 de janeiro, com a solicitação de penas que somadas podem chegar a 30 anos de prisão. É isso, meu amigo Gadinho, que você recebe. É isso que você ganha. Então veja, o desespero tá grande. E aí o deputado bolsonarento Felipe Barros, do PL do Paraná, acusa a deputada, que é a relatora, a Elisiane Gama, de que ela fez aí um conluio, né? Ele tá querendo dizer aí que ela foi lá e olha, vamos negociar e tal, e foi lá perguntas e respostas, e por isso ela se torna suspeita. Por quê? Porque ele quer dizer, não, vamos fazer o seguinte, ó: nem você nem a gente depois, rapaz, porque essa CPMI trouxe, eles fizeram André Fernandes, coisa, mano. Tem um raspadorzinho muito engraçado. É porque com isso, com a CPMI, com os requerimentos, aí apareceu as joias, aí apareceu a minuta de golpe, aí foi tanta coisa que apareceu que eu acho que os bichinhos bolsonarentos iam olhar assim: ei, macho, não foi legal não, mas foi tiro de bazuca no pezinho. Pois é. Então, eles querem dizer assim, ó: nem a gente nem você, vamos acabar com a CPI. Deixa isso pra lá, rapaz. Não investigar mais nada. Acaba, ninguém, não tem culpado. Pronto, acabou. E acabou. Só que a delação premiada já aconteceu. E para você que não sabe muito bem como é que funciona uma delação premiada, eu vou dizer para você. A delação acontece quando há uma colaboração. Por isso que o nome, na verdade, de delação foi até tirado. Uma colaboração premiada. Porque nem sempre quer dizer que alguém vai delatar alguém, né? Quer dizer, vai entregar alguém. Pronto. Aí o acusado, ou réu, ele chega e diz assim: olha, eu tenho coisas importantes para dizer. Eu tenho como dizer como é que a quadrilha funciona. Tudo envolve quadrilha organizada, né? Então, como funciona
Olha, eu tenho como conseguir o dinheiro de volta que foi roubado. Olha, eu tenho como salvar vidas, porque a quadrilha vai tirar a vida de pessoas. Então, com essa magnitude, ele pode fazer lá a sua colaboração premiada. E com isso ele pode ganhar uma redução da pena de 1/3 a 2/3. Ele pode cumprir em regime semiaberto, como é o caso do Cid, que está solto aí, vivendo esse momento de liberdade. Ele pode ter até a extinção da pena. Agora, é preciso entender que o delator deve falar somente a verdade e não pode omitir informações seletivamente. As informações também devem ser possíveis de confirmação. Ele não pode dizer, não sei o que, mas tem que comprovar. Não, mas foi. Não pode. Tudo que ele falar, ele tem que falar coisas, ele só pode falar coisas que ele, eu tô falando e tem como provar, entendeu? Então, os advogados do Cid, ele sabe disso, o advogado do Cid sabe disso. Então, a delação que ele fez, a colaboração que ele fez com o Xandão, não se preocupe que não foi coisa pequena, e também o Xandão não ia negociar, a Polícia Federal não ia negociar uma coisa assim. Eu vou dizer, não, mas isso a gente já sabe. Não, mas isso já tem na investigação. Não, mas essas provas a gente já tem. Polícia Federal não ia fazer isso. O Xandão não ia fazer. Então pode ter certeza que a delação, a colaboração dele são coisas que realmente devem arrepiar os cabelos de Xandão. Dito isso, eu vou colocar aqui o videozinho, o qual esse deputado Felipe Barros, ele chega acusando a relatora Elisiane, né, de que ela estava lá de combinação de perguntas e respostas. Agora, a relatora mandar o seu chefe de gabinete encontrar a testemunha 2 dias antes do depoimento dela aqui nessa CPMI é gravíssimo. E combinando perguntas, porque o documento que se circula são as perguntas que a relatora fez aqui a ele. Portanto, nós temos, pode não ser nesse momento, mas nós temos, que nem que seja fora das câmeras, conversar sobre isso e ver qual é a postura que nós utilizaremos na CPMI. Eu vi de fato essas mensagens que foram compartilhadas, me parece dele com o próprio G. Dias, né? Do próprio Gabriel com o G. Dias, Felipe. Eu estou aqui inclusive com elas. Depois eu fui lendo todos os demais, além dele falar do Gabriel, que eu nunca vi na vida, não faço a menor ideia de quem seja, nunca troquei qualquer mensagem antes, nem depois e nem nunca. O G. Dias, a primeira vez que eu vi o G. Dias pessoalmente foi aqui nesta comissão. Nunca troquei qualquer mensagem com o G. Dias e com ninguém, na verdade, do seu entorno. Se o Gabriel fez contato, que é o Gabriel Dias, com alguém do meu gabinete, deve ter ligado como se liga várias pessoas para o meu gabinete. Inclusive, conversei depois com minha assessoria sobre isso. Da mesma forma também, sendo deputado Felipe, como ele diz aqui, por exemplo, que foi procurado pelo Nicolas Ferreira, foi procurado por Vossa Excelência, Felipe Barros e André Fernandes. Quer dizer, ele faz essa citação. As perguntas que você coloca dizendo que eu teria combinado pergunta, o que se tem de repetição de pergunta aqui nesse plenário não está no gibi. Eu perguntar se ele fraudou, essa é a grande pergunta do debate. Ora, o que o Amin perguntou aqui, todo o levantamento era se ele tinha fraudado um documento. Eu não fazer essa pergunta, que é elementar, seria uma intransigência não, seria uma prevaricação da minha parte. A deputada agora há pouco falou até uma coisa interessante para o presidente. Falou, presidente, pergunte se as perguntas são as mesmas, que elas não mais serão feitas. Eu faço todas as perguntas que deverão ser feitas. Sobre fraude em documento, sobre a conversa dele com o Saulo, é elementar. Agora, comparar e dizer que eu fiz uma pergunta que alguém sugeriu, as minhas perguntas foram repetidas por vários outros parlamentares aqui neste plenário, sendo deputado Felipe. Então, por favor, da mesma forma como Vossa Excelência não pode dizer que eu fiz uma combinação, eu poderia dizer que o senhor, junto com o André e com o Nicolas, o procuraram para sabe-se lá para quê.
Então, por favor, não tente criar uma suspeição sobre um trabalho que eu estou fazendo, que, aliás, o senador Flávio Bolsonaro me fez uma outra acusação. Me disse, cadê a taquigrafia do Flávio? Ele já me colocou que eu teria trazido de uma forma preliminar uma culpabilidade ao G. Dias, ou seja, vocês da oposição estão se contradizendo entre si. Um diz que eu combino, o outro diz que eu acuso. Então vocês têm que se decidir o que vocês querem de fato nesse sentido. Ainda estão aí? Já acabou! Atacou a Cabo Marcela, quem atacou os policiais foram bolsonaristas que estavam lá para fazer parte de um processo de golpe. Isso está cada vez mais claro e mais nítido. Não adianta dizer que a responsabilidade disso é do presidente Lula, que ele, após ganhar as eleições, queria que houvesse uma confusão. Olha que tese mais ridícula. Que tese mais idiota, sem conteúdo, sem processo. Mesmo para quem é negacionista acreditar nisso. Aliás, são tão negacionistas que não sabem que existe feminino de soldado que é soldada. São negacionistas até da língua portuguesa. São negacionistas do feminino. Existe sargenta, existe coronela. Sabiam que existe generala? Isso tudo existe na língua portuguesa. Mas o negacionismo da mulher é tão grande, porque a mulher tem que ser... Segundo eles interpretam na Bíblia, né? Pastores malucos que fazem esse tipo de interpretação, que a mulher é ser secundário na Bíblia. Porque, na verdade, entre os verdadeiros cristãos, isso não pode ocorrer de forma alguma. Então, veja bem, o desespero vai tomando conta. E aí é preciso tentar achar uma facção criminosa para que ela substitua Mauro Cid, mas não vai ter isso. Mauro Cid... Não, aqui o filho do presidente já veio dizer da facção criminosa do Ceará sem conhecer. Eu achei que outra que conhecia. Então, veja bem, começam a querer colocar coisas aqui que realmente tentam melar o processo da CPMI. Mas é preciso que a gente deixe claro, presidente, apesar da gritaria, eu disse que a gritaria ia começar. O desespero toma conta. E é claro que haverá... na Comissão Parlamentar de Inquérito, um relatório. E o relatório irá para o Supremo Tribunal Federal. Esse é o problema seu. Vocês deram um tiro no pé, e um tiro enorme. E sabendo agora que o relatório vai mostrar o que foi a tentativa de golpe, vocês não querem que tenha um relatório. Mas haverá um relatório da CPMI, ele irá para o Supremo Tribunal Federal. É com ele que Xandão vai ter, inclusive, a Xandão, que é o que vocês temem. Ele terá o ministro Alexandre Xandão, ele terá os instrumentos políticos para poder fazer aquilo que eles próprios aqui criaram, que foi a maioria do Congresso Nacional através da sua comissão parlamentar mista de inquérito. Então deram um tiro no pé. E o presidente do PL, o honestíssimo Valdemar da Costa Neto, outro dia estava apavorado. Eu falei para não fazer e jogou a culpa nos novatos. Falou que foram os novos que não queriam CPMI. Mas não, foram os velhacos também, Jair Bolsonaro, que ficou pedindo fazer CPMI. Então não se desespere, terá um relatório e a verdade virá no relatório. Obrigado. Será que é só eu que bebo?